tema bastante polêmico. Lembrando que a minha opinião não é uma opinião religiosa, é uma opinião que tem a ver com o embasamento bíblico e que tem a ver com a compreensão da sociedade, com a compreensão de determinados casos. Até porque, se o próprio Deus não considera isto, ele não pode ser Deus. Ele é um Deus ignorante. Eu estou fazendo essa live porque eu acabei de ver um vídeo do Augusto Nicodemos, no canal dele que eu sigo, que ele estava aconselhando sobre essa questão do namoro com coito e do sexo antes do casamento, mas precisamente do namoro, que os dois ali caem em coabitação, vamos colocar assim, ou se conhecem, do termo bíblico. E a opinião dele foi a seguinte: se é para estar caindo, que se desfaça esse namoro. Como assim? Se a pessoa ama o seu parceiro, digamos a mulher, e o parceiro ama a sua parceira, a sua futura esposa, ou já na realidade, na minha concepção, já é até mesmo esposa, como assim que ele vai separar dela? Como assim que ele não vai mais namorar ela? Como assim que ele não vai conhecer mais ela? Sendo que a fase, o estágio do namoro é exatamente para o conhecimento, tanto das próprias opiniões de cada um, peculiaridades, para o conhecimento do caráter, para o conhecimento da pessoa por completo. E aí a pessoa chegou a um dado momento, conheceu, achou aquele parceiro ideal, ele achou aquela parceira ideal, já estão praticamente casados. A igreja diz o seguinte: não, porque eles caíram em tentação, porque eles caíram no coito, eles têm que separar. Não é mais correto casar? Inclusive, o próprio vídeo tem vários comentários de pessoas dizendo: realmente nosso namoro teve escorregadas e a solução foi o casamento imediato, que na realidade, para a religião, casamento imediato é assinalar diante do cartório, diante da esfera civil, para mostrar para a sociedade que está casado. Na realidade é para mostrar para o homem, não é para Deus. Um namoro em si, ele pode ser já o início de um casamento. E depois de um determinado tempo já é configurado um casamento. Porque é carne com carne, corpo com corpo. Principalmente quando o casal já está morando em casa separada da dos pais, está morando junto, já tem às vezes filhos, ou ela está grávida, vão amadurecer um pouco mais nessa questão. É claro que existem casos e mais casos, mas eu vejo da seguinte forma: se um casal, ainda que seja de namorados, esteja com o propósito de casamento e estejam vivendo juntos, no âmbito espiritual já é um casamento. Para a lei pode não ser um casamento, é meramente um namoro, ou uma ficada, ou ainda ficada já é uma coisa até bem complicada. É algo pior que o namoro. Na realidade, nem considera-se namoro. Ficada seria o amor ou o coito sem compromisso. Isso aí não é muito correto. A questão do namoro, que já tem um compromisso,
uma aliança, que a pessoa, não, vai ser com esse, tudo indica que vai ser com esse, eu estou experimentando, tal, tal, tal. Ah, não pode o coito, tá? O que a Bíblia diz? Se está se abrasando, case-se. E o casar-se é unir o homem com a mulher, configura o casamento, o matrimônio. Deixará pai e mãe, como diz lá já em Gênesis, e farão um matrimônio. Na época lá de Gênesis não tinha um cartório dizendo que você está casado ou não está. Porque o cartório só oficializa o seu casamento, não é porque ele quer dizer que você está casado, é só para garantir os seus deveres, os seus direitos, de acordo com a lei. Por exemplo, se o marido morre, a mulher tem direito à previdência, tem direito à pensão dele. Se a mulher morre, do mesmo modo, para o homem. A questão também da própria herança. Se o casal teve ali muitos bens, vão ratear. É só para isso. Não quer dizer que aquela pessoa que não esteja lá no cartório esteja amasiada em concubinato, em isso, em aquilo, aquilo outro. Ainda que para a lei possa ser, eu estou falando de acordo com a verdade bíblica. Porque Deus examina o coração do homem, a consciência do homem. Ele sabe qual o interesse. Do mesmo modo, por exemplo, que Deus sabe aquele que casa com o interesse de dar um golpe na mulher e aquela que casa com o interesse de dar o golpe no homem. Esse casamento não é válido. Assim como existe um casamento válido, ou pode existir um casamento válido, mesmo não sendo pela via legal e sim espiritual, um casamento pela via legal pode ser espiritualmente não aceito. Por exemplo, o próprio casamento homossexual, pela via legal é aceito, mas por Deus não é. Um casamento entre pessoas não tementes a Deus, ou melhor dizendo, um temente e o outro não temente, não é correto. Porque há ali o quê? Divergência. Comunhão tem as trevas com a luz. Que comunhão tem aquele que tem fé e aquele que não tem. A não ser que eles foram chamados quando não conheciam a verdade, ou um daqueles foi chamado, um dos cônjuges, não conhecia a verdade, já estava casado. Já é uma outra configuração que aplica-se aquilo que Paulo disse, que o crente acaba santificando o descrente, filhos, aquela coisa toda. Agora, voltando nesse contexto, por exemplo, esse fato que existe um monte aí, pessoas dando golpe, por exemplo, mulheres novas casando com idosos, que já estão com o pé na cova, casa-se, esperando o quê? A herança. Não é um relacionamento de amor, não é um casamento de amor. Isso aí também não é correto. E vice-versa. Por quê? O oficializar de acordo com a lei é só para a questão da herança, da previdência e direitos. Se tiver filhos, direitos para os filhos. O povo tem que analisar isso. Ok? Então, quando a pessoa ela tem um propósito de ficar com aquela outra até o máximo que der, pode ocorrer também rupturas, separamentos, né? Separamento não existe, separações. Assim como num casal pode existir um casamento correto, de acordo com a lei, tem um divórcio. O namorado também pode, se separou, não está mais namorando com a outra, e vice-versa e tal. Mas se tem um propósito no início ali de casamento, e eles consideram como tal, e há o coito, aquilo é um casamento e pronto, isso é finir, não tem pecado. Entende como é que é a coisa? Diferente daquele pseudo namoro, aquela ficada que não tem compromisso, que é aquele deito e rola, aquela coisa toda. E aí configura o pecado em si.
Ah, mas a Bíblia diz isso, diz aquilo, fala sobre a própria questão da prostituição ou da fornicação, que não podia. Realmente não podia. A mulher coabitar antes do casório. No entanto, todavia, o homem que casasse com a mulher e não gostasse dela, se a gente for aplicar a lei, depois do coito, ele poderia inventar que ela não era virgem, poderia inventar que ela tinha o traído, e ele se livraria dela e casaria com outra. Ainda que a lei previsse que ela poderia se defender, mostrando que era virgem, e se assim fora, ele ia sofrer o que queria divorciá-la. Se existia brechas, isso que eu estou dizendo. Isso na lei. Fora da lei, nós tínhamos poligamia, bigamia. Nós temos até registro na Bíblia de um homem que casou com duas mulheres. Está em Gênesis. É antes da lei, obviamente. Depois na lei não foi permitido isso. Ou era-se permitido, mas não como uma questão de casamento necessariamente. Era uma questão de serva, de concubina, de pessoa à parte, não mulher, esposa. Já falei até um pouco sobre isso, naquela questão de Abraão e Agar, Ismael. Então, a grande questão não é se há o coito antes do casamento para ser pecado, é se o casal não tem amor mútuo ao ponto de criar uma família e simplesmente quer aproveitar. Agora, se eles têm amor mútuo, se eles têm compreensão, carinho, reciprocidade em sentimentos, etc., troca, e querem a família, mesmo não sendo oficializado essa união, eles são um casal e, portanto, não estão pecando ao copularem antes do casamento oficial pelo civil ou até da bênção da igreja. A igreja não tem que abençoar casamento algum, né? Quem abençoa é o Senhor. Tem o golpe da barriga também, tem vários golpes, né? Então, a opinião do Augusto Nicodemos foi uma opinião totalmente fora da realidade da sociedade que vivemos. Ah, eles caíram em fornicação, tem que separar. Não, eles têm que estar unidos. Mais tarde, se quiserem, oficializar no civil. Ok? Inclusive, existe muita hipocrisia nessa questão sexual aí, essa pureza, que sempre foi exigida a pureza da mulher e não a do homem. Eu me recordo da minha avó dizendo que no tempo dela não podia nem receber um beijo no rosto, que já era o fim do mundo, tá? Quanto mais ser uma pessoa da vida, entre aspas, não ser uma pessoa virgem. Se a mulher não fosse pura, casta, virgem, era tido como rameira e dificilmente casava na época da minha avó. Só que, no entanto, todavia, os homens aproveitavam, enganavam, prometiam casamento, copulavam, porque tinha aquela promessa de casamento: vou casar contigo, então pode liberar aí geral, né? Vamos copular. Depois o camarada copulava, depois de copular, não vou casar contigo. Existia muito isso nos tempos passados.
inclusive dentro de igreja. Então a verdade tem que ser dita. Com o interesse de ficar juntos para sempre. O meu avô oficializou o casamento com a minha avó, mas ele já queria casar com ela há muito tempo. Inclusive, ele disse para ela quando casou: vamos ficar velhos nós dois. E se o casamento fosse bom, ele tinha casado até antes, a oficialização desse casamento. Ele mesmo disse, a avó contava isso. E ficaram casados por 62 anos, até que a morte os separasse. Foi a morte que separou. Um exemplo, obviamente que é um exemplo. Mas isso não quer dizer que no passado, por exemplo, o simples fato do meu avô gostar, um período bem curto que eles namoraram, que ali já não fosse o início do casamento. Minha concepção era, se ele tinha desejo de ficar com ela para sempre, ou até que a morte separasse. Casamento de vestido, de terno, gravata, aliança, igreja, festa, cerimônia. É dos homens, claro, para se aparentar para os homens, para a society, para dizer que casou, dar aquela festança. É tudo carnal, material, exatamente. Espiritual vai além daquilo. E até o simples fato da própria cerimônia de casamento, de um padre, de um pastor lá ministrando bênçãos, aquilo é para os homens. Porque quem abençoa é Deus, não os homens. Então é isso que tem que ser analisado. Agora, as igrejas tradicionais, elas falam muito, aquela coisa certinha. Aí acontece um fenômeno que eu tenho percebido, que a pessoa não copula na hora do namoro. Aí quando vai casar, não tem tanta experiência sexual. Demora para ter ali, vamos dizer, o feeling da coisa. Depois de um certo tempo, por conta de ter sido tudo amarrado, não sei, daquele jeito, há um descontentamento. E se a pessoa não tiver isso aqui, para manter aquilo, há o divórcio. Esse é um grande problema também a ser analisado. Claro que tem gente que casa, não é por interesse financeiro, de uma maneira pudica. Tudo bem, eu não estou sendo contra, não. Se você crê assim, amém. Muito bom. Agora tem gente que tem um outro cenário, uma outra configuração de vida. E que você, concordando ou não, você no mínimo tem que respeitar. Porque as coisas não funcionam como a gente pensa. Por exemplo, eu cito o exemplo das minhas primas e até do meu primo. O meu primo que foi criado comigo, meus avós, ele namorou a mulher dele, que é a esposa dele atualmente, mãe da filha dele, acho que mais de 10 anos. Aí em 2014, ele casou. Fez aquele casório, igreja católica, e lá também no civil. Mas ele já estava casado lá há 10 anos atrás. Quando ele já vivia junto na casa, inclusive, das próprias pessoas ligadas a ela, na realidade, dos próprios pais dela. Ele conheceu ela, ficou uns 2, 3 anos na casa dos meus avós. E depois, os outros 8 anos, quase 10 anos, ficou lá, morando na casa dos sogros. Depois oficializou na igreja católica e na igreja civil, não existe, e na esfera civil. Para a lei, ele está casado há 7 anos, mas na questão do amor e na questão espiritual já está casado há mais de 15 anos. Aí se fosse aplicar essa questão aí
do próprio Nicodemos, meu primo tinha que separar dela. Porque ele fornicava com ela, copulava com ela. Vamos parar para analisar. É muito extremismo. A geração do Nicodemos é uma, a geração agora da década de 80 já é outra. Estava em pecado, isso, todo mundo peca, existe pecamento. Por exemplo, o camarada não está copulando com a esposa, que é a futura esposa ou a namorada, aí ele vai estar masturbando para ela. Não dá no mesmo? Em vez de estar masturbando, ele pode estar lá copulando com ela. Mas não pode porque a igreja não permite. Aí ele se masturba, aí a igreja também diz que não pode. Olha, sinceramente, tem um monte de coisas aí nessas igrejas que tem que ser revistas e pensadas. Nós não estamos vivendo há 2000 anos atrás, que o cenário, que a sociedade era outro. Não estou aqui defendendo promiscuidade também com isso. Não estou aqui defendendo ficar por ficar. Tem uma música que diz, né? Ficar por ficar, eu não quero. Beijar por beijar, eu tô fora. É do Bruno e Marrone. E outra coisa que eles dizem, que até no próprio namoro não pode nem beijar, porque não, acende em cima, tem uma expressão que eles dizem, acende em cima, acende embaixo, alguma coisa assim. Não pode dar nem um selinho, não pode dar nada. Não, porque vai despertar o desejo, vai despertar. Vai despertar. Por isso nós temos um monte de casamento aí com problemas e pessoas que não se separam porque tem medo do inferno, mas a vontade é de separar. Porque fizeram tudo errado, foi tudo apertado, e principalmente da questão financeira. E outras já se separam. Por exemplo, eu conheci um jovem casal na faculdade que era da congregação cristã. Ela tinha casado com ele, acho que fazia 2 anos. Ela com 18, ele com 18, me parece. Bem jovem. Ela não aguentou o casamento com ele. Não deu 2, 3 anos, ela já estava frequentando as festinhas da faculdade, ela já estava se postando de uma maneira para sensualizar ou chamar a atenção dos homens, até que ela arranjou um camarada da bufunfa e levou ela até para fora do país e fez a vida dela. E saiu da religião. Por quê? O desejo dela era de ter uma vida boa, de ter uma questão financeira muito boa, favorável, e que aquele casamento não ia dar. Era um dependendo do outro, passando apertos. Então, ela ainda era nova, não tinha filhos ainda, conseguiu aí, e hoje está casada com esse camarada que levou ela para fora do país. Agora, eu penso que se ela tivesse oportunidade para fazer diferente e não ter sido controlada pela religião, ela não teria nem casado oficialmente no civil com o camarada lá. Depois que casa no civil, uma coisa séria. Depois pode se divorciar, resolver as pendências, não é fácil. Sim, é só para um cartório. O pessoal não entende isso. Um cartório só para garantir direitos. O cartório não é Deus. Quando a pessoa casa com a pessoa errada. Pois é. Mas no começo parece certa. E aí a igreja pressiona que você não pode ficar muito tempo de namoro. No máximo 2, 3 meses. Tem que casar logo.
E a pessoa não conheceu a pessoa, a outra, né? O parceiro, a parceira, etc. Não conheceu muito bem. Aí tem que casar porque as amarras da religião fez ela casar. No fundo, ela casou contra a vontade. É a mesma coisa que acontecia no tempo passado, que o pai obrigava a casar a filha com fulano de tal porque tinha dinheiro, o fulano de tal, porque ele pagou o dote, porque ele pagou a forria dela. Isso, inclusive, existe muito no mundo árabe. Eles quiserem, os sheiks lá, compram a sua mulher. Às vezes, bem jovens, cedo. Agora, no Evangelho, não é assim. Não é forçado o casamento e também não é forçado o celibato. É por livre espontânea vontade da pessoa. Se o casamento fosse tão perfeito, não existia feminicídio. Sim, o casamento tem os seus problemas. E óbvio, quando tem esses problemas e não tem como resolver esses problemas, o viável é o divórcio. Imagine se essa pessoa que eu citei aí fosse descarregar toda a fúria dela sobre o parceiro por conta da igreja ter forçado os dois a casar. E não era bem o que ela queria. Ela queria alçar voos longos, voos altos. Um monte de pessoas a contragosto foram casadas, que foram obrigadas. Inclusive também se tinha a questão do outro lado. O camarada engravidou a mulher, era obrigado a casar. Assim como o homem comprou a mulher, ou agradou o sogro, futuro sogro, a mulher tinha que casar com ele. Isso aí não funciona, isso aí não é de Deus, não. Porque nós somos livres para escolher com quem nós se relacionamos ou gostamos para fazer uma união. Deus nos deu esse livre-arbítrio. Deus não escolhe a mulher para mim, não. Mas Isaac teve Rebeca. E eles eram eles. Tá? Na realidade, eles gostaram daquelas mulheres. Você pega Jacó. Jacó foi obrigado a casar com Lia, que foi enganado lá e foi obrigado por Labão. Mas quem ele gostava era Raquel. Quem ele gostava era Raquel. Pois ele casa com ela. Então você vê que essa obrigação não funciona. Eu não sou obrigado a gostar, nem casar com quem a igreja diz que eu devo casar, com quem o pastor diz com quem eu devo casar, com quem a minha mãe diz, com quem o meu pai diz, com quem os outros dizem. É pelo meu gosto, ok? E nem de modo forçoso, né? Tem pessoas que também se apaixonam, ficam loucas por outra. Tem que casar comigo, tem que casar comigo. Bom, se eu quiser, não sou obrigado. E vice-versa. Assim como você tem que casar comigo, se ela quiser. Porque não bate essa coisa da forçação de barra. Nem por força, nem por violência, tudo pelo espírito. Muito cuidado na hora de escolher com quem se relacionar ou casar. Essas questões a igreja não fala. Dessas questões as igrejas, denominações não falam. Eu me recordo que na época, quando eu estava na juventude, tinha um pastor que ele queria
casar vários jovens ali, era o santo casamenteiro. Aí ele chegou a fazer algumas relações comigo, com alguém lá. Eu disse assim para ele: não, não, não. A minha mulher é de fora daqui. É exterior, é do exterior. A minha é de fora. Aí ele viu que eu fiquei com a cara meio amarrada. Ele disse assim: não, a mulher dele é de fora, não é daqui não, não é daqui não. Senão eu tinha caído ali numa armadilha do santo casamenteiro. Todos os jovens que se relacionavam ali com aquela jovem se deram mal. Não deu em casamento, ou se deu em casamento, separaram, houve promiscuidade, houve filho fora de casamento, houve várias coisas terríveis. Por quê? Aquela mocidade não estava na vontade de Deus. E aquele presbítero, tão pouco, dando uma de santo casamenteiro em nome de Deus. É um absurdo. Hoje eu fico pensando sobre isso, como eu fui livrado, porque naquela época a gente ia numa ingenuidade, livrado de algumas amarras ali. Inclusive a própria pessoa que tinha se preparado para mim, essa pessoa casou com outro camarada e separou desse camarada. Teve filhos com esse camarada. E era interesseira. O camarada tinha um carro, o camarada tinha um bom emprego. Imagina eu que não tinha carro, não tinha um bom emprego na época. Casava hoje, separava amanhã. Depois eu descobri tudo, que a questão de vir para cima de mim era porque achava que eu tinha uma vida boa, ou que eu tinha paz, bem de vida, que iam ajudar no casamento, ou, né? Então, cogitaram, mas não tem como. Tinha como. Era incomodação para cima de mim. Eu ia casar na via civil, porque não podia ser membro sem casamento lá no cartório. E hoje eu era numa emboscada, como um primo meu se emboscou, que ela separou dele, a mulher, arranjou outros homens, mas não deu divórcio para ele continua casado com ela. Não sei atualmente, mas até 2 anos atrás estava assim a situação dele. Aí vem outro problema. Eles obrigam você a casar no regime de comunhão total de bens. E se meu primo, por exemplo, está casado ainda, tiver uma casa, tiver um carro, uma moto, no nome dele, ela, sem vergonha, vai ter direito. Porque no campo civil tá casada com ele. Mesmo puteando com vários homens por aí. E tendo até mesmo filhos com esses vários homens. Isso é um absurdo. Vê como é que a igreja atrapalha a vida da gente se a gente não tiver discernimento. Principalmente essas igrejas ignorantes aí. Extremistas. Primo com prima não é pecado casar. Só que não é recomendado pela medicina. Em Levítico, não proíbe o casamento de primo com primo. Proíbe outros incestos, né? Como sobrinho com a tia com sobrinho, obviamente, ou tio com sobrinha, entre irmãos, mesmo que seja meio irmãos, irmão só pro lado de pai ou de mãe, não pode. E entre filhos e pais, né? Ok, meus caros, falamos aí um pouquinho sobre essa questão tão espinhosa e que divide opiniões.
Não, a Igreja Católica aceita sim. Como que não aceita? Eu tenho uma vizinha que é casada e eles são primos, irmãos. Aliás, eu tenho dois vizinhos na realidade. Uma exatamente era vizinha e a outra continua sendo vizinha. Uma foi embora da cidade e a outra continua lá. Só que esse continua lá. Estão casados até hoje. E a outra já separou. E a outra tem meio que interesse. E teve casamento na igreja católica. E por incrível que pareça, não nasceu filho com problemas. Dessa outra pessoa, né? Que o casamento foi destruído, entre aspas, ou rompido. Já naquele outro casal, a primeira filha nasceu com problemas no cérebro. Uma doença lá. Foi feita a cirurgia. Não, pode casar sim, só que não recebe a bênção, né, dos pastores. E a mulher não pode casar de véu e grinalda, como uma pudica, ou de roupa de branco, sendo virgem. Essa é a punição. A mulher não pode casar de véu e grinalda, nem de uma roupa tão branca, que simbolize a virgindade. E não vai ter muitas bênçãos lá, proferidas pelo pastor. Eu só fui um único casamento na instituição, né? Que foi da minha prima, só que eu era criança, tinha 6 anos. Minha prima que recentemente perdeu seu marido aí para Covid, que era pastor. Dela foi um casamento bem certinho dentro das regulamentações ou dos ditames da santa. Mas logo ela acabou até saindo da santa por conta de ver que ele só pensa em dinheiro. Atualmente está na assembleia, ou numa assembleia mais simples lá. Tem mais humildade. Ok, meus caros, abraço, Deus abençoe a todos, bom dia, até a próxima.